Olha, antenado, vou falar uma coisa pra você, hein? A fase dos clubes cariocas, Flamengo, Fluminense, Botafogo, até o Vasco, em relação a essa janela de transferências aí de início de temporada, tá uma bosta, tá muito ruim. Além de não conseguir trazer grandes jogadores, os times não estão conseguindo nem vender quem queria vender ou quem achava que ia vender para fazer caixa. Vamos falar muito sobre isso aqui a partir de agora em mais um ANJN para você. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. E seguimos torcendo sem parar aqui porque a janela não tá das melhores mesmo, hein? Além dos poucos nomes que vieram até agora, não tem nem sucesso, por exemplo, como a gente vai falar aqui, em clubes que querem vender. Clube que quer vender seus principais jogadores, ou um deles, alguns deles. Que coisa, hein? Mas primeiro, você é inscrito aqui no canal? É de graça, pra você é de graça, pra gente vale muito. Você apoia aqui a mídia independente mais imparcial do Brasil, é jornalismo raiz. Aquele jornalismo que pretende, tem a missão de furar bolhas, quebrar tabus e mais do que isso, sempre com aquela pegada de ser oposição inteligente. Sempre. O jornalismo crítico e justo para fazer o bem que merece não só o futebol, mas também a sociedade. Muito bem, antenado? Então vem com a gente e se você puder ser membro aqui do canal, o canal sempre passando aí por dificuldades, né? Se você não nos apoia, a gente passa por dificuldades e o canal fica ameaçado, pode acabar. Então, se você puder ser membro, você tem vantagem. Se você puder ajudar com o Pix, tem o antenados-na-jogada2018@gmail.com. Muito obrigado mesmo, de coração, seja o nosso patrocinador aqui. Muito bem, vamos começar falando aqui de Fluminense, né? Porque o Fluminense está muito preocupado com os jogadores que não conseguiu vender. O Fluminense achou que venderia tranquilamente o André, principalmente depois da proposta do meio do ano, quando o Liverpool veio e ofereceu cerca de 30 milhões de euros na época, e o Fluminense recusou por causa do título da Libertadores, que foi campeão, o objetivo era esse, conseguiu, enfim. E com as seguidas convocações do André para a seleção brasileira, o Fluminense achou que seria mole, campeão da Libertadores, várias vezes convocado, inclusive foi titular da seleção, como é que não vai vender? Mas não chega a proposta, cara, impressionante. E o mesmo vem acontecendo com o John Arias. John Arias chegou a recusar uma proposta do Zenit, clube que foi o Nino, né? O Nino já estava querendo sair, já estava querendo jogar na Europa. 5 milhões apenas, né, que pagou o Zenit pelo Nino, apesar de estar no último ano de contrato, mas é pouco, né, para um zagueiro capitão do time. O Arias não. Quero jogar a Champions League, quero jogar no mínimo a UEFA Europa League e não vou para o Zenit porque a Rússia, os clubes da Rússia não disputam, né? Estão fora por tempo indeterminado dessas competições europeias. E aí, cara, o Arias não tem proposta de outros lugares, assim como o André, ainda mais de grandes centros, muito menos. E o Arias, olha que informação interessante aqui, ó. Dados aqui da CIES, né? Que é um observatório aí de futebol internacional, apontam dados que o Arias é o segundo jogador que joga como ponta direita. A informação aqui, o Arias é ponta direita no time do Diniz, ele é meia, ele é tudo, né? Enfim, ele é atacante, ele é tudo, não necessariamente só ponta direita. Ele até falou que na seleção da Colômbia ele joga de volante, que o técnico lá bota ele para jogar de volante. Ele falou isso para mim, respondeu uma pergunta minha falando isso. Mas aqui no estudo ele é o segundo ponta mais valioso fora da Europa. Olha que coisa, hein? Olha os 10 pontas mais valiosos fora da Europa aí, com valores em reais. Está na tela para você. O Carrasco do Al-Shabaab é o primeiro, com 167 milhões e 500 mil reais. O Arias aparece na segunda posição, o Arias do Fluminense, 151 milhões e 400 mil reais. Está aí na segunda posição, avaliado por esse valor, mas até agora nenhuma proposta, só vale o que pagam, né? Como já dizia o filósofo. Barco do River Plate, aquele que fez o gol contra o Flamengo de pênalti no Maracanã na Copa Sul-Americana de 2017, na final, 115 milhões e 900 mil reais. Gonzalo Plata, do Al Sadd, 115,4 milhões. Maurício, do Internacional, aparece logo depois. Marreis, do Al Ahly, 111 milhões. Solari, olha só, Solari do River Plate, 110 milhões. Arthur, do Palmeiras, que já foi vendido,
lá para o Zenit, inclusive, mais um que foi para o Zenit, avaliado em 87 milhões de reais. Everton Cebolinha, hein, que tem suposta proposta do futebol mexicano pelo Everton Cebolinha. O Flamengo pede no mínimo 14 milhões de dólares. Olha que coisa. Avaliado em 83,7 milhões de reais. E o Mané, que era do Liverpool, tá lá no Al Nassr, 77,3 milhões de reais. O Arias, segundo mais bem colocado dessa lista. Impressionante, né? Enfim, falando agora de Flamengo. Flamengo insiste em Evander e olha que coisa. Além do Flamengo insistir num jogador que até a torcida do Vasco, clube que revelou o Evander, debocha desse interesse. Ah, Antenado, mas o Evander jogou no Vasco há trocentos anos, jogou lá em 2015, 16, sei lá, tem muito tempo, ele pode ter evoluído, sim, concordo, totalmente. Mas ele jogou na Dinamarca e ele está jogando nos Estados Unidos, ligas bem mais fracas, né? Enfim, não é um reforço que enche os olhos da torcida do Flamengo e muito menos é um reforço que é uma posição que o Flamengo precise que seja maior carência, muito pelo contrário, né? Até porque o Flamengo trouxe o De La Cruz, o Flamengo tem o Gerson, enfim. Agora, além do Evander, Flamengo estaria de olho, segundo o Júlio Miguel Neto, sabe em quem, Antenado? No Ângelo. Lembra do Ângelo, que o Flamengo fez de tudo para contratar, chegou até a oferecer 15 milhões de euros nesse ano passado, no meio do ano. O Ângelo não quis vir para o Flamengo, ele quis ir para outro time lá, para o Chelsea, para o futebol europeu. Enfim, informação do Júlio Miguel Neto, hein? Que o Flamengo consultou a situação do atacante Ângelo. Júlio Miguel Neto disse o seguinte aqui: o Flamengo voltou a sondar a situação do Ângelo, que pertence ao Chelsea da Inglaterra, mas está emprestado ao Strasbourg da França. O cria da base do Santos surge como uma possibilidade de mercado. É brincadeira, né? Além de... Era possibilidade de mercado quando queriam pagar 15 milhões, quase? Além disso, o nome do jogador voltou a entrar no radar do Clube de Regatas do Flamengo por conta das negociações emperradas com Luiz Henrique do Real Betis da Espanha. Luiz Henrique, a gente traz atualização quase sempre aqui dele, e o Luiz Henrique ele quer sair do Betis mais do que o Betis quer que ele saia. Já falei isso aqui para vocês e não é novidade, mas sempre é bom repetir, porque o Luiz Henrique ele é um jogador que quer sair da Espanha por toda aquela questão da investigação da máfia das apostas e tal. Mas o Betis só quer vendê-lo por 18 milhões de euros. Aí fica difícil, né? Enfim, voltando aqui à questão do Ângelo. Ângelo está emprestado ao Strasbourg até junho deste ano, ou seja, até o final da temporada europeia. Seu vínculo com o Chelsea é válido até junho de 2029. Olha aí, tem uma longa estrada, acabou de ir também, né? Nessa temporada ele disputou 17 jogos, não marcou gols e concedeu 3 assistências. 3 assistências em 17 jogos, sem gols, e isso lá no Strasbourg da França. Ou seja, não dá para entender, ou dá? Não sei, né? Pode ser. Por que o Ângelo, o Flamengo tem tanto interesse nesse jogador já há bastante tempo? Será que é só pela questão técnica? É realmente curioso. Enquanto isso, o Flamengo vai dispensando, entre aspas, suas promessas da categoria de base. O Verton foi para o Santa Clara de Portugal, emprestado de graça e com valor fixado em 1 milhão de euros, para você ter uma noção. Verton, que é um jogador que já fez até gol no time profissional e tudo mais, naquele final de temporada de 2022, e foi praticamente encostado lá no time de Portugal, ele que não seria utilizado pelo Tite, supostamente. E o Flamengo está próximo também de dispensar o Peterson. Dispensar não, vender, né? O Peterson, que é o ponta esquerda, inclusive a galera pedia ele no lugar do Bruno Henrique para brigar por vaga junto com o Bruno Henrique, quando o Cebolinha ainda estava ruim, não estava jogando bem. E o Peterson pode parar no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que vem fazendo uma grande janela, cara. Eu vou falar já aqui as contratações, inclusive contratando lateral direito e zagueiro, posições que o Flamengo está correndo atrás, está precisando. Lateral direito nem tanto, o Flamengo nem está correndo atrás, é mais esquerdo, né? Mas o Flamengo também precisa de lateral direito. E o Atlético Paranaense contratou 2 nomes interessantes aí para essas posições, eu vou falar já. Agora, Léo Ortiz, o zagueiro que o Flamengo está atrás há bastante tempo e não esconde, está treinando separadamente no Bragantino enquanto não define seu futuro. Está lá na academia, está treinando longe, afastado do grupo, porque ele já
falou várias vezes, não esconde, que quer sair do Bragantino, quer ir para o Flamengo, mas o Bragantino com aquela teoria, não vou fortalecer, não vou reforçar um adversário. O Bragantino também é um clube empresa da Red Bull, né? Lógico, enfim, não está passando perrengue financeiramente. Então, para o Flamengo, para times de fora eu aceito vender por 6,5 milhões de euros. Para o Flamengo, só por 10, por 12. É brincadeira, né? Léo Ortiz, um zagueiro que nem tão novo tem 28 anos, se não me engano, 10, 12 milhões de euros, é brincadeira. Então, enquanto isso, ele está lá treinando separadamente. E enquanto isso, como eu falei, o Atlético Paranaense segue aproveitando bem, aí sim aproveitando bem as oportunidades de mercado, né? Já levou, como eu falei, o lateral direito Léo Godoy, que era do Estudiantes da Argentina, e aí tem números do Léo Godoy para você. Impressionante. Olha só, na temporada total de 23, vamos falar aqui, 43 jogos, 40 como titular, 4 gols, 10 assistências, olha isso. 4 gols e 10 assistências no lateral direito, meus amigos, no lateral direito. E além dele, lateral direito, o Atlético Furacão contratou o Matheus Gamarra, de 23 anos. O Léo Godoy tem 28, o Matheus Gamarra tem 23, zagueiro, que não tem nome de zagueiro, né, de Gamarra, do Paraguai. Também estava jogando no Olímpia, né, por acaso, paraguaio. Time paraguaio que eliminou o Flamengo da Libertadores e foi eliminado pelo Fluminense na sequência nas quartas de final. Então, o Atlético Paranaense fazendo uma boa janela e querendo o Peterson do Flamengo ainda. Mas, pelo menos o Flamengo sabe vender, né? Então, lembra o CIES, né? CIES. Lembra dele que eu falei sobre o Arias ser o segundo jogador mais valorizado de ponta direita fora da Europa? Então, esse mesmo instituto fez um estudo que apontou que o Flamengo é o time que mais lucrou com a base de fora da Europa. Impressionante, meus amigos. O Benfica é a base mais rentável dos últimos 10 anos, com 516 milhões de euros, ou seja, 2 bilhões e 770 milhões de reais, fazendo a conversão. E o Flamengo é o clube com a receita mais rentável de fora da Europa. 228 milhões de euros. Praticamente metade aí do Benfica, né, do que o Benfica conseguiu arrecadar com venda de jogadores. Ou seja, 1 bilhão 220 milhões de reais nos últimos 10 anos. O Flamengo fica em 13º no ranking mundial, atrás de Benfica, obviamente que é o primeiro, Ajax, Lyon, Real Madrid. Real Madrid tem a base mais valiosa que o Flamengo, hein? Chelsea, Mônaco, Sporting de Portugal, Tottenham, Manchester City, Atalanta e Red Bull Salzburg, além do PSV Eindhoven, lá da Holanda. Dado interessante aí trazido pelo CIES, pelo CIES, o Observatório Internacional de Futebol. Muito bem, então, e temos aí imagens de De La Cruz, hein? Nico De La Cruz chegou ao Rio de Janeiro e chegou ao Ninho do Urubu e já foi logo receber a bênção de Zico, o deus da nação rubro-negra. Temos imagens, olha aí. Oh, mestre, como está? Tudo bem? Bem-vindo. Bem-vindo, né? Bienvenido. Bem-vindo. Un placer, muchas gracias. Gracias. Suerte para usted. Ahora sí estamos juntos. Sí. Para mí también. Muchas gracias. Lo dejo tranquilo trabajar. Tranquilo. Juego a juego. Vamos juntos. Vamos juntos. Ahora estamos juntos, así que vamos a tener que ir caminando juntos. Sí. Vamos a volver a erguer las copas. Seguramente. Bueno, un placer. Un placer. Suerte. Gracias. Zico é humildade em pessoa, né? Chamando De La Cruz de mestre. O De La Cruz chega lá e o Zico já fala: oi, mestre. Impressionante. Ainda falando de conquistar, levantar as copas de novo. Zico arranhando o portunhol dele lá. Agora, notícias do Botafogo rapidamente. O Botafogo está atrás do Advíncula e não desistiu ainda dessa contratação. O lateral direito de 33 anos, que fez o gol do Boca Juniors na final da Libertadores no Maracanã contra o Fluminense. A princípio ele quer vir para o Botafogo, mas o Botafogo não tem o aval do Boca. O Botafogo pagaria $1,5 milhão
para o Boca Juniors, sendo que o Advíncula tem contrato só até o final desse ano, até o final da temporada 2024, e o Boca não quer liberar. O Botafogo prometeu um contrato de 3 anos com o Advíncula, e o Advíncula vai fazer 34 anos agora em março, ou seja, até praticamente ele fazer 37 anos. É um contrato aí, dá para dizer de risco até, né? Para o Botafogo, não para o jogador. Contrato de risco para o Botafogo, mas a proposta obviamente seduziu o empresário do atleta, né, do peruano, que é da seleção peruana, que não quer dizer muita coisa, e do próprio Advíncula, mas o Boca, Juan Román Riquelme, que é o presidente do Boca, nada feito, não aceitou ainda. Vamos ver aquela história, né? Esse jogador vai fazer a pressão como o Léo Ortiz vem fazendo para sair do Bragantino e ir para o Flamengo. E, cara, sabe quem o Botafogo teve de oferta para contratar? Rodrigo Caio, o ex-zagueiro do Flamengo, campeão de tudo aí com o Flamengo desde 2019, né? Campeão da Libertadores lá com o Jorge Jesus, brasileiro, da geração 2019, foi oferecido ao Botafogo. Temos imagens aqui do Rodrigo Caio treinando ainda sem clube. Dá uma olhada aí. Vai! Pois é, o Rodrigo Caio, que é um jogador que tem uma técnica super apurada, tem muita qualidade, joga até de volante. Agora, problemas físicos, né? Muito constantes, crônicos, e o joelho dele não é legal, mas nessas imagens ele está realmente voando, né? Está com uma ótima forma física. O problema dele não ter ido para o Botafogo foi a questão salarial. Apesar dele estar sem clube e ter saído do Flamengo, o Flamengo não quis renovar com o Rodrigo Caio, o Botafogo achou muito caro o que o Rodrigo Caio pediu como salário. Seria só o salário, não teria que pagar multa, nada, mas o Botafogo achou muito caro. O Rodrigo Caio não quis baixar a pedida salarial e, por enquanto, nada de negócio. O Rodrigo Caio segue treinando sozinho, sem clube nenhum. A informação aí é do canal do Medeiros. Tem uma informação aqui do Botafogo, que é o Diego Costa não ter renovado o contrato, né? Diego Costa não renovou o contrato, está livre no mercado. Diego Costa, que muita gente fala que racha grupo e não sei o quê. Botafogo e Diego Costa não se acertaram também. É isso, antenado. E o Vasco concluiu a venda de Peck para o Los Angeles Galaxy, uma venda muito bem feita, né? E o Peck vai embora jogar lá no time que o David Beckham, meu xará, colocou no mundo da bola, né? Fez a divulgação quando ele foi para lá. Tamo junto, antenado! Torcemos sem parar. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreva, seja membro e apoie a mídia independente Jornalismo Raiz, mais imparcial da internet brasileira. Tamo junto.